Boa noite. Estamos nos comunicando assim, por enquanto, até estarmos juntos, podermos abraçar uns aos outros. Esse tempo vai chegar. Amados, nós estamos refletindo muito sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos dos últimos dias, e é tempo mesmo de nós confiarmos em Deus. A nossa fé, a nossa esperança precisa se robustecer no Senhor cada vez mais, independentemente das circunstâncias. Deus quer nos ensinar a andar pela fé e não por vista. Porque muitas vezes confiamos no trabalho, confiamos no recurso que nós possuímos e achamos que o Senhor é apenas um detalhe na nossa vida, quando na verdade o Senhor é tudo, é o verdadeiro sustento da nossa vida, nossa saúde. Em tudo dependemos do Senhor. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que confiança tremenda é esta! O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então essa confiança que nós precisamos ter em nosso Deus. Há um texto aqui no Salmo 67, que eu quero compartilhar, que nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém, queridos? Precisamos confiar no Senhor, que Ele é gracioso para conosco. É um Deus presente, é um Deus vivo. E é assim que nós precisamos confiar neste Deus grande, eterno e um Deus de amor. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, é algo assim, não digo inédito, mas marca muito o nosso tempo, porque a história tem os seus ciclos. E a história, ela caminha e muitas coisas voltam, se repetem, reinos contra reinos, rumores de guerras, fomes, pestilências. Essas coisas sempre aconteceram desde que a humanidade caminha sobre a terra. Tudo isto vem acontecendo de uma maneira ou de outra. Mas Deus sempre prevalece em todos os seus caminhos. E é por causa deste Deus que nós estamos firmes. É por causa do seu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo que nós estamos firmes. E não precisamos temer coisa alguma. A igreja sobreviveu a todas as fases da história. No primeiro, no segundo, terceiro século, quantos dos nossos amados irmãos foram mortos, perseguidos, separados de suas famílias, proibidos de professarem a fé, porque diante de um cidadão romano, eles tinham que declarar que César era o Senhor, e um cristão jamais abriria sua boca para dizer que César é Senhor, porque isso tinha um significado de divindade. E diante daquelas palavras, eles diziam: não, Cristo é o Senhor. E aquilo já era motivo dele ser perseguido, dele ser preso,
e muitas vezes mortos. Mas a igreja venceu todas estas etapas da história. E nós havemos de vencer também este momento em que nós estamos vivendo, com fé no Senhor. Porque a despeito dos acontecimentos, sejam eles políticos, econômicos, saúde pública, amados, e há muitas coisas envolvidas aí que nós que estamos aqui, nós nem imaginamos todo um cenário que está por trás, todo um contexto de guerra espiritual que está por trás. No entanto, nós temos que orar, porque o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê o que nós não estamos vendo. Quando Daniel orava pelo seu povo, diz que ele jejuou, ele se humilhou, durante 21 dias ele se prostrou diante de Deus em oração. Então, no final daquela terceira semana, o anjo chegou até ele, trazendo uma mensagem dizendo que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus deu a ordem para que ele viesse trazer a mensagem de vitória para Daniel e para o seu povo. Mas o príncipe da Pérsia, ou seja, uma potestade de demônios, estavam guerreando ali e Deus enviou então Miguel, um dos arcanjos, um dos primeiros que guerreou contra aquele demônio, aquela potestade, e então Miguel, o anjo mensageiro de Deus, chegou até Daniel. Portanto, meus amados, precisamos perseverar na oração. Não apenas por essa questão da saúde, porque o cuidado que nós precisamos ter está aí, né? Precisamos guardar tudo isto, mas precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar pelas nações. Porque Satanás, com o seu intento de levantar um governo único mundial, ele está trabalhando para isto. Está trabalhando, ele está se esforçando, ele está movendo as peças para ocupar, então, um trono mundial. Mas a igreja está ainda na terra. Nós ainda não fomos retirados pelo Senhor. Estamos aqui para guerrear, para orar. Não sabemos se nessa geração ou na vindoura. Jesus virá. E nós, queridos, precisamos, neste tempo que é nosso, estarmos diante de Deus em oração e buscarmos a face do Senhor. Porque Deus certamente já tem preparado para cada um de nós e para o seu povo, não somente no Brasil, queridos, porque isso não acontece apenas aqui debaixo desse céu brasileiro. Isso acontece em toda a terra, em toda a face da terra acontece essa luta. O que vamos fazer? Vamos orar. O que vamos fazer? Vamos jejuar. O que vamos fazer? Vamos dar palavras de fé e esperança aos nossos irmãos, como diz a palavra, que devemos admoestar, que devemos encorajar uns aos outros, porque o dia se aproxima. Então, queridos, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. E eu queria trazer uma palavra também para os irmãos, porque muitos estão em suas casas e nós sabemos que essa situação pegou alguns desprevenidos. Muitos que têm recursos estão com as suas despesas cheias, mas nós não sabemos como estão os nossos outros irmãos. Então, queridos, eu gostaria de dar uma palavra nesse sentido, de uma maneira prática e objetiva para vocês. Eu gostaria que, irmãos, assim, com toda graça, com toda humildade, irmãos, que abrissem os seus corações, caso em suas casas
esteja faltando alguma coisa, o mantimento ou algum item de primeira necessidade e que precisa do socorro bem presente. A palavra do Senhor diz que entre o povo de Deus não havia necessitado algum. E nós não podemos estar em nossas casas com as nossas despensas cheias, enquanto alguns irmãos, algumas famílias passam algum tipo de necessidade. Então nós queremos que os irmãos no privado entrem e apresentem as suas necessidades. E nós estaremos vendo com outros irmãos, quem pode, quem tem recursos, porque é hora da igreja unir as suas forças e suprir uns aos outros. Quem tem condições e pode, ajuda. Quem está desprovido de recursos será atendido em suas necessidades. Porque isso faz parte do amor e do cuidado que Deus colocou no coração da igreja, para que a igreja atenda e socorra uns aos outros. O apóstolo Paulo escreveu às igrejas que levantassem donativos, que levantassem alimentos, que levantassem recursos para os irmãos da Judéia que passavam necessidades. Talvez não tenha chegado isso ainda, porque a situação é recente, porém não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas na medida que forem passando os dias e irmãos que sentirem essas necessidades, por favor, entrem em contato, liguem, enviem mensagens e nós estaremos à medida do possível e do provisionamento de uns para com os outros, suprir a necessidade de todos. Quem estiver precisando, vai receber. E quem puder ajudar, vai ajudar. E desta maneira, todos serão abençoados. Serão abençoados aqueles que podem doar e serão abençoados também aqueles que precisam receber. Então, essa é uma palavra dirigida à igreja, que nós temos cuidado aqui em Teoflotone. E se você tem conhecimento também de alguma família, alguma pessoa que está em situação de necessidade, também, na medida do possível, poderemos ajudar. Primeiro, aos domésticos da fé, aos irmãos próximos, e havendo em abundância aqueles que também necessitarem, e essa necessidade chegar ao nosso conhecimento. Nós estamos aí disponíveis, tanto para buscar, como para levar essas ajudas. Eu mesmo, pessoalmente, me coloco à disposição para tanto. Queridos, que Deus abençoe a todos, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui unidos através dessa tecnologia, conversando com a igreja, conversando com os irmãos e apresentando então essa necessidade, essa situação. Ó Deus amado, nós te pedimos, abençoe a igreja, que possamos aprender com tudo o que está acontecendo, porque essas coisas não estão acontecendo por um acaso. O Senhor está falando à sua igreja. Pedimos que abençoe o Brasil, as autoridades constituídas, abençoe o nosso presidente da República, seus ministros, seus auxiliares, que caia por terra, Pai, toda a armação do inferno contra o governo brasileiro, contra a nação brasileira. Nós não seremos escravizados por força alguma, nem a força do diabo, nem a força dos homens. Declaramos que o Brasil é um país livre
e que todo pecado praticado sobre esta pátria, o Senhor trará ao coração das pessoas arrependimento e o Senhor enviará dos céus a remissão. Abençoe o nosso país. Abençoe, ó Pai, as nossas famílias. Abençoe a tua igreja. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.